Gente, a gente vai receber aqui a Bruna Crioula. Ela é uma nutricionista ecológica, ela é mestre em Ciências Sociais pela Unicinos, pesquisadora e comunicadora alimentar. E há mais de uma década, ela trabalha com valorização da sociobiodiversidade alimentar brasileira a partir de uma perspectiva afro-referenciada e contracolonialista. Hoje, atualmente, ela lidera a área de sistemas alimentares sustentáveis no WWF Brasil e é matrigestora na Crioula Curadoria Alimentar. E eu quero dar as boas-vindas. Sobe aí para conversar com a gente, Bruna. Tudo bem? Tudo bem, olá a todos, todas e todes. Obrigada pela oportunidade de conversa. Maravilha, seja bem-vinda. Deixa eu trazer aqui para vocês o contexto da nossa conversa. A Bruna, ela vai oferecer esse curso aqui, Mato é Comida. E é muito curiosa essa questão das PANC, que são as plantas alimentícias não convencionais ou não colonizadas, como ela afirma e ela vai explicar para a gente. E a gente falando aqui de preço de alimentos, né? Que também de reforma agrária, de uma série de assuntos de interesse da classe trabalhadora, eu convidei a Bruna para ela explicar para a gente como que a PANC pode ajudar a gente a comer melhor. E dois, o que é racismo alimentar e como as PANC podem ajudar a desfazer esse tipo de preconceito. Bruna, seja bem-vinda. Yara, obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, sobre o nosso trabalho na Crioula Curadoria Alimentar. Nós somos um afronegócio, né, uma iniciativa que tem um impacto socioambiental, um impacto socioalimentar a partir da ancestralidade africana. A gente bebe, e eu falo a gente porque somos uma equipe de mulheres negras, né, comprometidas com essa causa. Eu vou começar respondendo na ordem contrária das tuas perguntas, para a gente poder ir das denúncias para os anúncios, porque eu acho que plantas alimentícias não colonizadas é um anúncio, são coisas boas, né? Então vamos passar primeiro pelas denúncias. Quando a gente pensa sistemas alimentares no Brasil, a gente está pensando especificamente no trabalho de corpos africanos, né, escravizados. Então, a gente tem café, a história do café, do leite, da cana-de-açúcar, uma série de cadeias de produção de alimentos que se desenvolveram a partir do trabalho escravizado da mão de obra de corpos africanos, né? Então, a gente precisa compreender que o racismo, enquanto estrutural, ele vai atravessar também as relações do direito humano à alimentação adequada, da segurança alimentar e da soberania alimentar. E aí, para explicar um pouco do que é o racismo alimentar, são essas violações que acontecem da semente até o prato. Né? Então, desde não existir uma política de reforma agrária para a população negra, depois de maio, né, o que aconteceu com essas pessoas, tanto as mercadoras, que eram mulheres negras que, a partir do seu trabalho, comercializando alimentos, fizeram aí a liberdade de uma série de pessoas com a mão de obra do seu trabalho. Né? Então, as mercadoras, as quituteiras e uma série de protagonismos das mulheres e de pessoas negras nessas brechas de resistência que sempre existiram. Então, o racismo alimentar ele vai acontecer pela inexistência de reforma agrária, mas também pelo que a gente tem visto, né, os índices de insegurança alimentar e nutricional, especialmente no período da pandemia, eram atravessados por corpos negros. As famílias chefiadas por mulheres negras foram as mais atingidas pela fome, né, pela fome extrema. Então, a gente vê que a fome, essas violações do direito humano à alimentação adequada, elas vão acontecendo de forma sistemática e organizada, a tal ponto que a gente consegue perceber que é um fenômeno estrutural ao longo de todas as cadeias, né? Então, da produção ao consumo.
Doenças crônicas não transmissíveis também, quando a gente vai olhar o Vigitel, o estudo que foi feito em 2017, publicado em 2018, com recorte de raça, as mulheres negras acima de 40 anos são as mais atingidas por doenças crônicas não transmissíveis, que são hipertensão, diabetes e obesidade. Então, a gente está vendo aí um ciclo de injustiça dentro do que a gente come, que vai além dessa dimensão política, é uma dimensão étnico-racial. Como a gente combate isso? A gente combate isso nos reencontrando com princípios elementares das culturas ancestrais. E eu, enquanto uma mulher negra, enquanto uma nutricionista, profissional da saúde, que tem feito esse processo de busca, de reencontro, que a gente chama de sankofa alimentar, né? É olhar para trás e ver, nossa, tem protagonismo negro na construção da cozinha brasileira. Nossa, tem cultura alimentar ancestral negra que evidencia o uso de plantas que hoje são conhecidas como não convencionais, mas não faz sentido a gente usar esse ponto de referência. Não convencionais para quem? Isso é um ponto referencial muito ambíguo, que muitas vezes, que é o que eu tenho estudado, que é o que eu tenho percebido, a gente tem um movimento embranquecido, acadêmico, centrado nas grandes capitais, num discurso que ali a alimentação e sustentabilidade é importante, a gente precisa disso, mas de onde vem esse conhecimento? Quem foram os primeiros botânicos? Eles aprenderam com quem, né? Foram com os povos indígenas. Os povos negros, em confluência com os povos indígenas, absorveram esses conhecimentos botânicos do mato. Então, por isso a pergunta, né? Mato é comida? Mato pode ser uma sala de aula para a gente aprender? Eu acredito que sim. E aí é um pouco do meu trabalho. Enquanto mãe, né, tá aqui um neném entrando em cena, Inácio, querido, que é o foco, né? Comer. Então, deixa eu mostrar aqui, gente, de novo. Eu deixei aqui no nosso chat, o link para quem se interessar em fazer inscrição no curso. E eu separei aqui umas imagens de algumas punk para você falar para a gente. Essa daqui, gente, eu tive na minha casa, eu tive uma cerca de Ora Pronobis. Essa flor, eu fiz questão de trazer essa foto, porque ela só floresce uma vez no ano. O ambiente o cheiro toma conta, ela é muito espinhenta. Eu, particularmente, não gosto de baba da Ora Pronobis, então não é a minha praia, mas era muito legal, porque essa flor ela é tão cheirosa que ela chama aquelas abelhinhas que não tem ferrão, que são muito comuns aqui no nosso cerrado, que são abelhas polinizadoras, né? Aí essa Ora Pronobis aí tem várias receitas de como fazer. Outra é a taioba, que é uma planta, inclusive, para deixar bonito o ambiente, né? E tal. E ela pode ser feita como uma couve, né? Outra também é a beldroega, essa eu realmente nunca comi, não sei qual é, não faço ideia. E o peixinho da horta, que é super cult, né? Pessoal, nossa, vive falando aí, também nunca comi, não vou mentir para vocês. E o caruru, que não é o caruru, aquele prato da comunidade afro, principalmente de Salvador, né? De pessoa de religião de matriz africana, que é inclusive oferenda para Yansan, né? Que é o caruru e outros orixás. Mas enfim, mato é comida. E aí, o pessoal tem muito preconceito, né, Bruna? Como é que é? A gente tem vários estigmas, né? E eu acho que isso também é importante. Por que falar em plantas alimentícias não colonizadas? Porque a gente precisa ter um referencial estrutural. O que nos afasta da comida de verdade é a colonização, é o impacto, é a chegança dos colonizadores e o impacto disso nas nossas refeições, na nossa cultura alimentar moderna. É por isso que
brincar, mas que não é só uma brincadeira de nome, não é só trocar uma palavra pela outra, é toda uma abordagem e perspectiva decolonial, porque pensar em não colonização, quem são os povos não colonizados, né? São os povos indígenas, são as comunidades quilombolas, todos os povos tradicionais de matriz africana, todo o segmento dos povos tradicionais. Eles são os detentores de um conhecimento que nós, urbanoides, me coloco nesse lugar também, porque nasci em Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, então tenho esse caminho, né, para afro-referenciar, para trazer a agroecologia para mais perto do meu cotidiano. Quando a gente fala dessas plantas, a gente também traz esse marcador, infelizmente, do racismo, porque a Ora pronobis também é conhecida como carne de porco, carne de pobre, né? O caruru de porco. A Ora pronobis é carne de pobre. Então, tem um estigma associado a uma planta que foi consumida num período rural, campesino. A gente tem aí um movimento de êxodo rural muito forte, né? Pessoas que saíram do campo e foram para a cidade não queriam levar essas marcas do campo para a cidade. Da mesma forma que pessoas que, de alguma maneira, ascendem socialmente, que agora têm dinheiro para trocar por alimento, que não deveria ser uma mercadoria, mas isso vai trazendo mais camadas para nos afastar do consumo dessas plantas. E essas plantas têm registros muito antigos, né? A gente tem um livro do Manuel Quirino, que é um estudioso que trouxe um livro sobre a culinária baiana, e lá tem muitas plantas, né, como caruru, como a taioba, como a bertalha, como a beldroega. São plantas que você também fez esses ganchos, né? Eu acho que é legal esse entendimento, né? Está relacionado a uma expressão espiritual, está relacionado a uma conexão com o sagrado. Comida é isso, né? A gente precisa considerar os aspectos socioculturais da comida. E eu acho que pensar, bom, se eu estou distante dessas plantas, existem estudos na biologia que apontam que pelo menos 10% de toda a flora no mundo é comestível. Alguma parte. Ou uma semente, ou uma raiz, ou uma folha, um caule, ou um cipó, ou um tubérculo, uma raiz, um rizoma. E a gente tem aí pelo menos 300 mil plantas catalogadas no mundo. Isso dá pelo menos 30 mil variedades de plantas no mundo todo que a gente poderia comer, mas infelizmente a colonização, o sistema político-econômico que a gente vive nos afasta disso. Hoje, o cidadão que consegue consumir alimentos, ele tem uma restrição de 120 plantas, e só 4, que é arroz, feijão, soja, milho, fazem parte de mais de 60% da nossa dieta. Então, assim, o que nos afasta da comida de verdade é a colonização. Como a gente combate isso? Mergulhando nos conhecimentos ancestrais, conversando com as nossas mais velhas, se reencontrando com essa ancestralidade, porque é ali que a gente vai encontrar as chaves para uma alimentação mais autônoma, para um sistema alimentar mais justo, mais inclusivo. A gente precisa reconhecer essa existência e aprender com elas. Elas não são não convencionais, elas foram não colonizadas. Nós fomos colonizados e precisamos nos descolonizar. E aí fica o convite para todo mundo que quiser caminhar comigo, porque é uma jornada de 15 anos, mas eu ainda tenho muito para aprender, tenho muito para conhecer e muito para experimentar, e eu espero poder fazer tudo isso com o maior número de pessoas. Olha, gente, está aqui o link para o curso da Bruna, que é muito mais do que um curso sobre comida, é um curso sobre um novo jeito de olhar para o mundo e para a comida, não é isso, Bruna? Eu quero muito agradecer, queria saber se o Miguel ficou curioso para comer algum mato, Miguel. Já comeu algum desses matos aí?
Eu comia o peixinho da horta, tinha no sítio lá do meu pai, era uma delícia. A gente fazia milanesa, fazia no churrasco, assim. Nossa, lembrança que eu tenho desse peixinho da horta. Que comida gostosa. Eu adoro esses matos, Bruna. Adoro esses matos. Eu acho que tem razão. E eu sempre pensei nisso, sabia? Por exemplo, sabe uma coisa que eu adoro e que eu sempre achei que o brasileiro não tem assim, não é tão comum. O que eu acho absurdo, a mandioca, né? As pessoas comem pão, né? Que é trigo, que não é uma planta muito assim brasileira, tanto que a gente importa até hoje, tem no sul e tudo, e a gente podia comer muito mais mandioca, muito mais nutritivo, né? Que o pão, enfim, e é muito brasileira, e outras plantas também, que podem ser produzidas com mais facilidade, podem ser produzidas em pequenas propriedades. Você consegue produzir mandioca em pequena propriedade. Trigo não. Trigo é muito mais difícil, né? Soja, milho, são produtos assim que ele tem a própria característica deles só em grandes propriedades. Essas plantas que você mencionou, dá para você produzir em pequena propriedade, dá para você plantar na própria casa. Então, se fosse espalhar... Eu acho, inclusive, Yara e Bruno, que na escola devia ser ensinado nutrição, eu sempre defendi isso, nutrição na escola, até para as crianças ensinarem aos pais, e plantar, né? Toda escola ter muita horta, e comer aquelas plantas da horta. Eu defendo muito isso, Bruno. Deixa eu fazer uns comentários aqui para você. Olha, a Lejório, minha amiga, que voltou ao Brasil, dizendo que quer fazer o curso dela, um tema super importante. Ela também comenta que o peixinho da horta é muito consumido em Portugal, onde ela estava morando. A Cristina Lanes diz que ama a taioba. E ela também elogia a flor da Hora Pronobis. Eu acho a flor da Hora Pronobis sensacional. Por isso que eu não arranquei o pé, viu? Porque a flor era linda, cheirosa e trazia as abelhinhas. Mas muito bom tê-la aqui conosco, viu? Palavras finais aí, porque a gente já está chegando no final, ainda temos mais um bloco, querida. Quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês, né? Me colocar à disposição, porque a gente pode falar sobre essas iniciativas, boas práticas agroecológicas na escola. Isso existe, Miguel, e é muito legal poder falar sobre isso, sobre essa potência nas escolas. Falar de novo, né, que o mais importante é que a gente se destrave, né, que a gente saia do convencional, que é a colonização, né, que é a gente só conhecer as plantas quando elas estão, né, dentro desse contexto de comércio, né, da gôndola do supermercado. A gente não precisa ser refém da gôndola do supermercado. Eu sempre digo que tem comida em todo lugar, e o meu trabalho principal é fazer as pessoas entenderem e verem essa diversidade, essa abundância e essa mentalidade de que a gente pode coletar, pode promover autonomia alimentar de maneira respeitosa, solidária e contribuir, né, para uma alimentação mais justa, mais saudável para as pessoas e para o planeta. Muito obrigada, minha querida. Boa sexta-feira, viu, para você. E, gente, esse aqui é o link para o curso. Quem quiser se inscrever, tá aí. É um curso online, então, de qualquer lugar do país, você pode participar. Beijo, Bruno, e parabéns pelo Beijo, Bruno. Tchau.